Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de responder com absoluta honestidade. Você está realmente se tornando a melhor versão de si mesmo ou apenas sobrevivendo aos dias? Pense nisso por um instante. A pessoa que você é hoje está mais próxima dos seus sonhos ou mais próxima dos seus medos? Porque a verdade é que a maioria das pessoas vive no piloto automático. Acorda, trabalha, resolve problemas, procura distrações, dorme e repete exatamente o mesmo ciclo durante anos, sem crescimento real, sem evolução profunda, sem transformação significativa. E então um dia, percebe que passou grande parte da vida ocupada demais para perceber que estava apenas existindo. Os estoicos acreditavam que existe um caminho diferente, um caminho capaz de transformar uma pessoa comum em alguém extraordinário, não através da sorte, não através de atalhos, não através de fórmulas mágicas, mas através do domínio da própria mente. Marco Aurélio, considerado um dos homens mais poderosos da história, governou um império inteiro enquanto enfrentava guerras, perdas, doenças e responsabilidades imensas. Ainda assim, deixou ensinamentos que atravessaram quase 2000 anos. Um dos mais importantes dizia que a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E talvez seja exatamente aí que começa a transformação, porque sua vida atual é, em grande parte, resultado das decisões que você toma todos os dias, dos hábitos que repete, das emoções que alimenta, das crenças que aceita, das histórias que conta para si mesmo e das desculpas que continua usando para justificar aquilo que ainda não mudou. Agora, imagine como seria sua vida se você aprendesse a controlar sua mente, se desenvolvesse disciplina, mesmo quando não tivesse vontade, se mantivesse a calma quando tudo parecesse desmoronar, se construísse confiança sem depender da aprovação dos outros, se acordasse todos os dias sabendo exatamente quem deseja se tornar. Essa é a promessa do estoicismo. Não a promessa de uma vida sem problemas, mas a promessa de uma vida mais forte, mais consciente, mais livre e mais significativa. E existe uma verdade que pode mudar tudo. A melhor versão de você não será criada em um único dia. Ela será construída pelas pequenas escolhas que você faz quando ninguém está olhando. Será construída nos momentos em que escolhe disciplina em vez de conforto, responsabilidade em vez de desculpas e coragem em vez de medo. Mas antes de continuarmos, inscreva-se no canal e deixe o like, porque aqui você aprende como fortalecer sua mente, dominar suas emoções e construir uma vida baseada nos princípios atemporais do estoicismo. Agora, prepare-se, porque os próximos ensinamentos podem mudar completamente a forma como você enxerga a si mesmo, e talvez revele que a pessoa que você pode se tornar é muito maior do que imagina. Existe uma diferença enorme entre as pessoas que transformam suas vidas e aquelas que permanecem estagnadas. Não é inteligência, não é talento, não é sorte. É a capacidade de assumir responsabilidade pela própria existência. Os estoicos entendiam algo que continua verdadeiro até hoje. Você não pode controlar tudo o que acontece com você, mas pode controlar quem escolhe se tornar diante daquilo que acontece. E é exatamente aqui que começa a construção da sua melhor versão, não através de mudanças instantâneas, mas através de pequenas transformações diárias. Transformações que, somadas ao longo do tempo, criam uma pessoa completamente diferente. Assuma a responsabilidade total pela sua vida. Esse talvez seja o princípio mais importante de todos. A maioria das pessoas passa a vida procurando culpados. Culpa meus pais, o governo, a economia, a sorte, o passado, as circunstâncias ou qualquer outra coisa que pareça explicar seus problemas. Mas enquanto procuram culpados, permanecem sem poder. Porque quando você acredita que tudo é culpa dos outros, também acredita que a solução depende dos outros.
E isso é extremamente perigoso. Epicteto ensinava que existem coisas sob nosso controle e coisas fora dele. Seu passado está fora do seu controle, mas suas decisões de hoje estão sob seu controle. Os erros dos outros estão fora do seu controle, mas sua reação está sob seu controle. As dificuldades da vida estão fora do seu controle, mas sua atitude diante delas está sob seu controle. Essa mudança de perspectiva transforma completamente uma pessoa, porque ela deixa de agir como vítima e começa a agir como protagonista. Imagine acordar todos os dias perguntando: o que posso fazer hoje para melhorar minha vida? Em vez de perguntar: por que minha vida é assim? Essa simples mudança já coloca você à frente da maioria das pessoas. A responsabilidade não é um peso, é uma forma de liberdade. Porque quando você assume o controle das suas escolhas, recupera também o poder de mudar seu destino. Pare de obedecer a todas as suas emoções. Esse é um dos maiores problemas da vida moderna. As pessoas acreditam que devem seguir tudo o que sentem. Se sentem desmotivadas, não trabalham. Se sentem inseguras, não tentam. Se sentem medo, recuam. Se sentem preguiça, desistem. Mas o estoicismo ensina algo revolucionário. Você não é suas emoções. Você é quem decide como agir apesar delas. Se você só treinasse quando tivesse vontade, quantas vezes treinaria? Se só estudasse quando estivesse motivado, quanto aprenderia? Se só enfrentasse desafios quando estivesse confiante, quantas oportunidades perderia? Os estoicos entendiam que emoções são visitantes. Elas chegam, mudam e partem, mas seus princípios precisam permanecer. A pessoa forte não é aquela que nunca sente medo. É aquela que age corretamente mesmo sentindo medo. Não é aquela que nunca sente preguiça. É aquela que continua avançando apesar da preguiça. Quem vive obedecendo às emoções se torna escravo delas. Mas quem aprende a governá-las se torna livre. E liberdade interior é um dos maiores tesouros que alguém pode conquistar. A disciplina vale mais que a motivação. A motivação é importante, mas existe um problema. Ela desaparece. Alguns dias você acorda inspirado. Outros dias não. Alguns dias tudo parece fácil. Outros dias tudo parece pesado. Se sua evolução depender exclusivamente da motivação, ela será inconsistente. Por isso os estoicos valorizavam tanto a disciplina. Disciplina significa fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não está com vontade. É levantar quando quer ficar na cama. É estudar quando prefere se distrair. É treinar quando deseja descansar. É continuar quando a maioria desistiria. A melhor versão de você não será construída nos dias fáceis. Será construída nos dias difíceis, nos dias em que ninguém está olhando, nos dias em que você precisa escolher entre conforto e crescimento. Porque toda vez que escolhe crescimento, fortalece seu caráter. E caráter é a base de toda grande transformação. A disciplina é a ponte entre quem você é hoje e quem deseja se tornar amanhã. Pare de buscar aprovação constantemente. Muitas pessoas vivem tentando agradar todo mundo. Tentam evitar críticas. Tentam ser aceitas por todos. Adaptam a própria personalidade para receber aprovação. Mas existe um problema. Você nunca conseguirá agradar todas as pessoas. Marco Aurélio governava milhões de pessoas e ainda assim era criticado. Se até um dos maiores líderes da história foi criticado, por que você acredita que será diferente? A busca constante por aprovação gera ansiedade, insegurança e dependência emocional. Mas quando você aprende a agir de acordo com seus valores, algo muda. Você para de viver para impressionar os outros e começa a viver de acordo com aquilo que considera correto. Isso gera confiança verdadeira. Não uma confiança baseada em elogios, mas uma confiança baseada em integridade. E essa confiança é muito mais estável do que qualquer aprovação externa. Desenvolva uma mente forte.
através da adversidade. A maioria das pessoas vê dificuldades como inimigas. Os estoicos viam dificuldades como treinamento, porque entendiam algo profundo. O conforto raramente desenvolve caráter. A adversidade, sim. Pense em um músculo. Ele cresce quando enfrenta a resistência. A mente funciona da mesma maneira. Cada desafio enfrentado fortalece sua capacidade de lidar com o próximo. Cada obstáculo superado aumenta sua confiança. Cada dificuldade vencida amplia sua resiliência. Por isso, Marco Aurélio escreveu uma das ideias mais famosas do estoicismo: o obstáculo é o caminho. Aquilo que parece impedir seu crescimento pode ser exatamente o que está produzindo seu crescimento. A rejeição pode desenvolver maturidade. O fracasso pode desenvolver sabedoria. A perda pode desenvolver força emocional. A dificuldade pode desenvolver disciplina. Quando você começa a enxergar os desafios dessa forma, eles deixam de parecer castigos e passam a parecer oportunidades de evolução. Agora observe como esses princípios estão conectados. Responsabilidade, controle emocional, disciplina, independência da aprovação e resiliência. Essas características formam a base da melhor versão de qualquer ser humano. Mas existe algo ainda mais profundo. Muitas pessoas acreditam que a transformação acontece quando mudam as circunstâncias externas. Os estoicos acreditavam exatamente o contrário. A transformação acontece quando você muda internamente, porque uma mente forte consegue prosperar mesmo em tempos difíceis, enquanto uma mente fraca encontra dificuldades até em tempos favoráveis. Existe um momento na vida em que você percebe algo que muda tudo. Você percebe que o maior adversário que já enfrentou não era uma pessoa, nem uma circunstância, nem a falta de oportunidades. Era você mesmo. Suas desculpas, seus medos, suas distrações, suas limitações mentais. E a partir desse momento, a batalha muda. Ela deixa de ser contra o mundo e passa a ser contra a versão limitada de si mesmo. Os estoicos entendiam isso profundamente. Por isso dedicavam tanto esforço ao autoconhecimento. Tenha um propósito maior do que seus humores. Grande parte das pessoas vive guiada pelas circunstâncias. Quando tudo está bem, avançam. Quando surgem dificuldades, param. Mas quem possui propósito funciona de maneira diferente. Porque propósito cria direção. E direção gera consistência. Sem propósito, você se torna refém dos acontecimentos. Com propósito, encontra significado até nos desafios. Marco Aurélio acordava todos os dias lembrando a si mesmo de sua missão. Não importava se estava cansado ou enfrentando problemas. Ele compreendia que possuía uma responsabilidade maior do que seus sentimentos momentâneos. Talvez você precise perguntar a si mesmo: por que está fazendo o que faz? Qual é a direção da sua vida? Quem você deseja se tornar? Porque quando encontra respostas claras para essas perguntas, sua energia muda completamente. Aprenda a observar seus pensamentos. Poucas habilidades são tão poderosas quanto essa. A maioria das pessoas acredita em tudo o que pensa. Mas os estoicos sabiam que nem todo pensamento merece confiança. Quantas vezes sua mente já disse que você não conseguiria? Quantas vezes previu fracassos que nunca aconteceram? Quantas vezes transformou possibilidades em certezas negativas? Epicteto ensinava que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos deles. Duas pessoas podem enfrentar exatamente a mesma situação. Uma se desespera, a outra cresce. O que muda é a forma como interpretam a experiência. Por isso, observe seus pensamentos antes de acreditar neles. Questione suas conclusões. Analise suas reações. Uma mente observada se torna uma mente mais livre. Proteja seu tempo como um tesouro. Sêneca escreveu algo extraordinário há quase 2000 anos. Ele disse que as pessoas protegem seu dinheiro com cuidado,
mas desperdiçam tempo sem perceber. E talvez esse seja um dos maiores erros da vida moderna. Sua vida é feita de tempo. E aquilo que recebe seu tempo, recebe sua vida. Observe os últimos 30 dias da sua rotina. O que suas escolhas revelam? Elas mostram compromisso com o crescimento ou apenas distração? Os estoicos valorizavam profundamente cada dia, porque entendiam que o tempo perdido nunca retorna. Por isso pergunte a si mesmo se aquilo que ocupa suas horas está aproximando você da pessoa que deseja se tornar. Pare de buscar felicidade no conforto. Fomos ensinados a acreditar que conforto gera felicidade. Mas os estoicos observavam algo diferente. Eles percebiam que excesso de conforto frequentemente gera fraqueza. Quando tudo é fácil, você não cresce. Quando tudo é conveniente, você não evolui. Crescimento exige desconforto. Aprender exige desconforto. Evoluir exige desconforto. Por isso, os estoicos praticavam desafios voluntários, não porque gostavam de sofrer, mas porque desejavam fortalecer a mente. Quem aprende a suportar pequenos desconfortos se torna muito mais preparado para enfrentar grandes dificuldades. Isso cria uma confiança extraordinária. A confiança de saber que consegue lidar com a vida. Seu NSTR há hábitos, não apenas objetivos. Muitas pessoas fracassam porque focam apenas nos resultados. Querem sucesso, riqueza, conhecimento e realização, mas ignoram aquilo que realmente produz resultados. Os hábitos. O estoicismo valorizava a prática diária, porque entendia que excelência não é um evento, é uma repetição. Você não se torna disciplinado em um único dia. Torna-se disciplinado através de centenas de pequenas escolhas. Não se torna forte mentalmente em uma semana. Torna-se forte através de anos de treinamento emocional. Melhorar apenas um pouco todos os dias pode parecer pouco, mas ao longo dos meses e dos anos, essa melhoria cria uma diferença gigantesca. Torne-se seu próprio exemplo. Existe uma pergunta capaz de transformar sua vida. Se todos agissem exatamente como você age hoje, o mundo seria melhor ou pior? Os estoicos acreditavam que cada pessoa deveria viver de acordo com valores elevados: honestidade, coragem, disciplina, justiça, sabedoria. Porque uma vida guiada por princípios gera estabilidade. E estabilidade gera confiança. Talvez a melhor versão de você não esteja esperando por uma oportunidade perfeita. Talvez esteja esperando uma decisão, a decisão de parar de viver no automático, a decisão de assumir responsabilidade, a decisão de treinar sua mente, a decisão de agir apesar do medo, a decisão de construir hábitos melhores. Vença a guerra contra outros Abutag, e a maioria das pessoas não é derrotada pelos inimigos externos. É derrotada pelos inimigos internos, pela procrastinação, pela dúvida, pelo medo, pela preguiça, pela necessidade constante de conforto. O problema é que esses inimigos aparecem disfarçados de justificativas. Começo amanhã, não estou pronto. Agora não é o momento. E assim passam semanas, meses e anos. Os estoicos entendiam que ação gera clareza, não o contrário. Muitas pessoas esperam sentir confiança para agir, mas a confiança nasce da ação. Você não se torna corajoso antes de enfrentar desafios. Torna-se corajoso porque enfrenta desafios. Sua transformação pode começar hoje, agora, neste exato momento. Pare de comparar sua jornada com a dos outros. Vivemos em uma época em que as pessoas observam constantemente a vida dos outros. Comparam resultados, aparência, dinheiro e conquistas. Mas os estoicos tinham uma visão diferente. A única comparação realmente útil é entre quem você era ontem e quem você é hoje. Cada pessoa possui uma história diferente, desafios diferentes
e circunstâncias diferentes. Comparar sua vida inteira com o melhor momento da vida de outra pessoa é uma receita para a frustração. A melhor versão de você nasce da evolução contínua, silenciosa e constante. Aprenda a confiar no processo. Todos querem resultados rápidos, transformações rápidas, reconhecimento rápido. Mas a natureza não funciona assim. Uma árvore leva anos para crescer. Um atleta leva anos para atingir excelência. Um mestre leva anos para desenvolver sabedoria. Os estoicos compreendiam profundamente o valor da paciência. Grandes transformações são invisíveis no início. Você não vê imediatamente os resultados de um treino, de uma leitura ou de uma decisão correta. Mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Continue, persista, confie na construção diária, porque toda ação correta deixa uma marca em seu caráter. A sua vida é sua obra-prima. Talvez essa seja a ideia mais importante de todo este vídeo. Sua vida é sua maior criação. Mais importante do que dinheiro, status ou reconhecimento. No fim, o que realmente importa é quem você se tornou durante a jornada. Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca não se tornaram memoráveis apenas por suas circunstâncias. Tornaram-se memoráveis pelo caráter que construíram. E você também está construindo o seu. Todos os dias, através das suas escolhas, das suas atitudes, da forma como reage aos desafios. A pergunta é simples. Você está construindo deliberadamente quem deseja ser, ou está deixando a vida decidir por você? Imagine olhar para trás daqui a 5 anos. Imagine encontrar a versão atual de si mesmo. O que essa versão futura diria? Talvez dissesse: obrigado por não desistir. Obrigado por continuar quando era difícil. Obrigado por escolher disciplina em vez de conforto. Obrigado por acreditar em mim quando eu ainda não existia. Porque toda grande transformação começa com um ato de fé. A fé de acreditar que você pode se tornar mais do que é hoje. O estoicismo nos lembra algo extraordinário. Você não precisa ser perfeito. Precisa apenas continuar evoluindo. Um passo, um hábito, uma decisão por vez. Talvez a melhor versão de você não esteja tão distante quanto imagina. Talvez ela esteja escondida atrás dos medos que precisa enfrentar, das desculpas que precisa abandonar, dos hábitos que precisa construir e das decisões que precisa tomar. Porque a diferença entre a pessoa que você é hoje e a pessoa que deseja se tornar não está no talento, está nas escolhas. Escolhas feitas repetidamente, dia após dia, ano após ano, até que um dia você olha para trás e percebe que se transformou, não em alguém perfeito, mas em alguém mais forte, mais sábio, mais disciplinado, mais consciente e mais livre. E talvez essa seja a verdadeira definição de sucesso, segundo o estoicismo. Tornar-se, a cada dia, uma versão melhor de si mesmo. Se este vídeo agregou valor à sua vida, deixe seu like agora mesmo. Inscreva-se no canal para continuar aprendendo os ensinamentos mais poderosos do estoicismo, da disciplina e da inteligência emocional. E escreva nos comentários uma frase que representa sua decisão a partir de hoje. Estou construindo minha melhor versão. Porque a vida que você sonha começa no exato momento em que decide assumir a responsabilidade por quem está se tornando. E essa decisão pode começar agora.